Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo as palavras do Salmo 95. A palavra do Senhor diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos-los com os salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Desde o mar, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos nos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o Salmo 2. Página 15, Salmo 2. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidade. Os reis levantam sem revoluções, os príncipes conspiram em maldade contra o Senhor e contra seu ungido. Os laços deles queremos romper, vamos nos libertar de seu domínio. Assim recusam-se a obedecer. Nos céus, porém, habita o Senhor. Ele se ri daqueles revoltados e vai falar com ira e furor. No dia que já lhes está marcado, povos e reis está constituído sobre meu santo monte de Sião. Um homem que é meu rei, meu ungido, a ele todos devem submissão. Decreto do Senhor proclamarei. Ele falou a mim, tu és meu filho, meu escolhido. Hoje
afligerei. Pede e te darei o domínio. Por tua possessão te dou a terra. Sim, todas as nações tu herdarás. Regerás povos com vara de ferro, como um vaso os despedaçarás. Prudentes, pois, e dóceis sede, ó Rei, deixai-vos instruir, governadores. Respeito e temor a Deus deveis, sendo-lhe instrumentos servidores. Beijai o Filho, para que não se ire, e no caminho ainda pereçais. Logo se lhe inflamará a ira. Felizes vós que neles confiais. Os irmãos podem sentar. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre o culto, para que o Senhor possa nos abençoar e nos enriquecer com a sua palavra. Oremos. Santo Deus e poderoso Pai que está no céu, nós te rendemos graças, Senhor, nessa noite. E agradecemos porque tu tens sido um Pai bondoso para conosco, nos concedendo a honra de podermos estar em tua presença cultuando ao Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Obrigado, Pai. Nós não merecemos, mas te louvamos e agradecemos. Queremos lembrar dos nossos irmãos enfermos que estão passando por dificuldades em sua saúde. Que o Senhor possa fortalecê-los, dando graça, dando força, dando entendimento que tudo é para a tua glória. E que assim, Senhor, possam combater o bom combate com alegria. Também queremos rogar, Senhor, a tua bênção, a nossa congregação missionária de Fortaleza, congregação missionária de Caruaru, nossa congregação de Alberto Maia, nossa humilde e pequena confederação, Senhor. Cada igreja, cada congregação, ser com os nossos irmãos. Também rogamos pelas igrejas fiéis, Brasil afora, que estão compromissados com a tua palavra. E não podemos nos esquecer da tua igreja universal no mundo todo. Que o Senhor possa fortalecer os nossos irmãos, até aqueles que estão sendo perseguidos, Senhor. Como nós vimos igrejas sendo queimadas e tanta coisa que vem acontecendo por causa do teu santo nome. Ser com cada um deles, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Irmãos, hoje nós teremos a pregação no texto. O texto será Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28, dando continuação às pregações de Marcos. Mas a nossa leitura se encontra no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20 de Marcos. Capítulo 5 do Evangelho segundo São Marcos, versículo 1 até o versículo 20.
palavra do Senhor diz: entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, ao longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Agora vamos para o nosso texto, capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Capítulo 1 de Marcos, do versículo 21 ao 28, assim diz a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum. Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em toda a direção, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aqui, irmãos.
Amados irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo, por que Jesus veio à Terra? Isso é uma pergunta simples, mas é uma pergunta importante. Qual foi o propósito da vida de Jesus? Ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados. Alguém dirá, mas outra pessoa dirá, Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Ou ele veio para reunir as suas ovelhas, para abrir o reino, para revelar o Pai. E cada uma dessas respostas são verdadeiras. Mas há outra resposta que a Escritura dá. 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, sobre por que Jesus veio à Terra. E essa é uma resposta surpreendente, porque ali o apóstolo João disse, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como declaração da missão, isso é totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Não é a imagem de um pastor ou de um cordeiro pascal. É a imagem de um guerreiro, um soldado que deseja aniquilar todos os seus inimigos. Jesus, manso, humilde, veio destruir as obras do diabo. E é surpreendente, mas vemos sua verdade em nosso texto. O que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo o seu primeiro milagre no Evangelho de Marcos. E ele começou o seu ministério de pregação. E ele acabou de chamar os seus primeiros discípulos. Agora é hora de trabalhar. É um sábado, mas ele vai trabalhar de qualquer maneira. E Jesus vai realizar um milagre que atinge o âmago do que ele está fazendo. Um milagre que revela todo o seu propósito. E você pode ter a certeza de que Marcos quer que percebamos isso, que nos lembremos desse primeiro milagre de Jesus. E esse primeiro milagre é expulsar um demônio. E aqui há um rico simbolismo. Jesus está mostrando o seu poder total sobre as forças do mal. Ele está levando a luta até Satanás e vencendo. E é por isso que ele veio, para que possamos ser salvos do poder do diabo. E por isso eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: o Santo de Deus mostra a sua autoridade sobre o espírito impuro na sinagoga. E veremos 3 pontos. O primeiro, o que o Espírito disse. O segundo, o que Jesus disse. E o terceiro, o que as pessoas disseram. Vou repetir o tema. O Santo de Deus mostra a sua autoridade sobre um espírito impuro na sinagoga. Primeiro ponto, o que o Espírito disse. Jesus já está pregando há algum tempo, e nós vemos isso em Marcos, logo no capítulo 1, no versículo 14, e como depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E mesmo quando não é mencionado por Marcos, provavelmente está acontecendo. Por exemplo, mais adiante nesse capítulo, Jesus diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Capítulo 1, versículo 38 de Marcos. Então, essa era uma pregação contínua. E é claro, no sábado também. Que dia melhor para pregar
E que lugar melhor para fazê-lo do que aonde o povo de Deus se reunia. Portanto, no versículo 21 diz: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Vamos dar uma olhada nessa sinagoga. O que foi isso? O que foi que aconteceu? Essa sinagoga era o prédio de uma congregação local de judeus. Havia muitas sinagogas nas aldeias de Israel. Então essa ficava naquela pequena cidade do norte chamada Cafarnaum. E as sinagogas foram encontradas em todo o Império Romano, onde quer que os judeus tenham se estabelecido. Então, no livro de Atos, muitas vezes era para onde os apóstolos iam primeiro, a fim de começar a pregar sobre Jesus Cristo. E nessas sinagogas, os serviços sempre eram realizados no sábado e às vezes também nos dias da semana. Ao contrário da adoração no templo em Jerusalém, os serviços nas sinagogas tinham pouca cerimônia e ritual. Era uma liturgia simples, louvores eram cantados, orações eram oferecidas, bênçãos dadas e haveria a leitura das Escrituras. E esse era realmente o foco da sinagoga. Instrução na palavra de Deus. Então, as sinagogas elas não tinham um ministério ordenado como é o nosso. Em vez disso, havia anciãos, presbíteros, que lideravam a assembleia. E eles poderiam convidar qualquer homem judeu para fazer um sermão, se ele tivesse a habilidade. E é por isso que Jesus teve a oportunidade de toda a sua pregação na região. Os presbíteros sabem que Jesus tem algo para dizer. E por isso ele pode imaginar. Agora pare e imagine isso. Ter Jesus sentado na sua congregação, e então ser capaz de ouvir um sermão do próprio Jesus Cristo, da própria boca de Jesus. Ele provavelmente pegou um dos rolos da sinagoga, leu uma passagem e então explicou o seu significado. Marcos não nos diz sobre o que Jesus falou, o que foi citado nesse sábado. Nenhum tema e nenhum ponto foram anotados. Não que o sermão fosse tão esquecível, mas o que é mais notável é o efeito que o sermão tem. Esse sermão faz com que todos se sentem e escutem. Chama até a atenção de um demônio. Pois, versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Ao longo de Marcos, sempre conhecemos pessoas assim, pessoas possuídas por espíritos malignos. A vida deles foi tomada por esse poder externo, dominado pelo poder do próprio Satanás. Satanás já foi apresentado no Evangelho de Marcos, quando Jesus foi tentado no deserto. E esse foi um confronto cara a cara, uma batalha de um alto risco. E Satanás aqui saiu perdendo. Mas Satanás não é nada se não for determinado. E ao longo do ministério de Jesus, ele continuará se opondo ao Senhor e ao seu reino.
E por outras partes da Escritura, nós sabemos que Satanás é o general do seu próprio exército. Um enorme exército de espíritos. Só um minutinho. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Satanás saiu perdendo, mas Satanás não é nada se ele não for determinado. E ao longo do ministério de Jesus, ele continuará se opondo ao Senhor e ao seu reino. Por outras partes das Escrituras, nós sabemos que Satanás é o general do seu próprio exército e um enorme exército de espíritos, diabos e demônios. Eles fazem a vontade de Satanás na terra, que é tentar destruir as boas obras de Deus. E às vezes os espíritos de Satanás atacam os poderosos e importantes, de modo que danos em larga escala podem ser causados. E outra vez, seu espírito terá como alvo pessoas comuns, como esse homem na sinagoga, e tornará a vida dessa pessoa um verdadeiro pesadelo. Então, quando ocorre a possessão demoníaca, é como se Satanás tivesse invadido a mente. Uma pessoa não consegue se controlar. Alguns dos possuídos não podem falar, outros não podem ouvir. E às vezes esse demônio joga a pessoa no fogo ou tornam fisicamente violentas. Bem, isso é o que aconteceu com esse homem na sinagoga. Ele está no estado desesperado. Toda a sua vida foi arruinada pelo poder do diabo. E como um comentário lateral, nós podemos nos perguntar se esse tipo de possessão demoníaca ainda acontece. Algumas pessoas dirão que não, que só aconteceu naquele período inicial do Novo Testamento. Agora que Cristo quebrou o poder do diabo, ele não pode mais possuir pessoas. Eu não tenho certeza sobre isso, mas é uma discussão para outro dia. Existem outras pessoas também que simplesmente não acreditam em demônio e eles descartam isso como uma superstição primitiva. Eles dizem que Marcos está simplesmente descrevendo algo que hoje nós chamaríamos de uma doença mental, como se esse homem na sinagoga tivesse uma forma de insanidade. Mas Marcos está nos dando um relato verdadeiro. Ele vê, Jesus vê, a verdadeira causa do sofrimento desse homem. A sua vida foi tomada por um espírito imundo ou impuro. E é interessante que Marcos o chama de imundo. E reflita sobre essa palavra, imundo. Não é que esse espírito precise tomar um banho, mas um espírito que toma uma pessoa, que torna uma pessoa imunda, ela fica imunda aos olhos de Deus. Então, se você estava possuído por um espírito imundo, você não estava apto de se aproximar de Deus, do Deus Santo. E não é isso o que o diabo quer que aconteça. Ele quer evitar que as pessoas se aproximem de Deus. Ele quer nos impedir de prestar a adoração devida a Deus, ao Senhor. E ainda hoje, irmãos, Satanás tem poder para fazer isso.
nós temos dificuldades de entender a possessão demoníaca, mas é apenas uma forma extrema do que Satanás está sempre fazendo. Ele sempre está tentando ser Senhor da nossa vida no lugar do nosso Deus. Ele está tentando nos dominar e ele ainda tem os seus métodos de nos controlar. Aqueles que conhecemos bem. E na verdade, qualquer pecado, ele tem o poder de prender. Você sabe como existe tentação que são muito fortes para nos provar. Por exemplo, o desejo de ser muito poderoso. Mas também há outras coisas que nós fazemos que são tão difíceis de impedir, porque as fazemos durante muito tempo. E em um sentido muito real, o pecado pode nos possuir. Então, Satanás, ele pode nos manter no cativeiro, custe o que custar. Ele quer nos manter. E ele fica feliz sempre que mal pensamos em Deus e principalmente em nós mesmos. Portanto, saiba o que ele está fazendo quando o tentar. Ele quer parar a nossa adoração a Cristo. Satanás até vai à sinagoga para fazer isso. O único lugar que você acha que está fora dos limites. Não sei se você já participou de um culto de adoração que foi interrompido. Talvez alguém saia na rua e faça muito barulho, ou uma criança comece a chorar no volume máximo. Algo que é bastante perceptível. Isso é o que acontece na sinagoga de Cafarnaum. Pois de repente aquele homem grita: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré?" No versículo 24 do nosso texto, de Marcos 1. Então há desespero naquela voz. Em Marcos, os demônios estão frequentemente clamando. Pense na nossa leitura de Marcos capítulo 5, a legião. Marcos, ele descreve como clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Versículo 5. Então, esse espírito imundo, ele assume a boca do homem e ele fala com Jesus. E sua pergunta é basicamente essa: o que temos em comum? Como você pode estar perto de mim? Lembre-se de que esse é um espírito imundo. E quem é Jesus? O demônio, ele conhece a verdade. E qual é a resposta no versículo 24? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Esse espírito entende que Jesus é absolutamente santo, sem pecado, consagrado a Deus. Esse espírito também sabe como sua impureza é incompatível com a santidade de Jesus. Esse espírito e Jesus simplesmente não podem ficar lado a lado. É uma impossibilidade. Porque o que as trevas têm em comum com a luz? Nada. Então ele quer que Jesus o deixe. Estranhamente, irmão, esse demônio nos ensina algo importante sobre como evitar o pecado. Ele nos ensina sobre o mal que nós podemos tolerar na nossa vida. Nós podemos ser brandos com os nossos pecados, mesmo quando nós sabemos quais são as obras do diabo. Nós os identificamos rapidamente: blasfêmia do nome de Deus, embriaguez, ódio à autoridade,
todas essas coisas, tudo isso é contra a palavra de Deus e ponto final. Eles não são adequados para o povo de Deus. No entanto, será que nós não damos oxigênio a essas coisas? Nós fazemos um show para fechar a porta da frente para eles, mas deixamos a porta do fundo aberta para eles entrar. Por nossas ações, nós mostramos que ainda os aceitamos. Por exemplo, eu só vou assistir esse vídeo, embora ele esteja cheio de palavrões. Eu vou ouvir só essa música, embora saiba que estão cheias de insinuações sexuais. Vou apenas compartilhar uma fofoca, ou ceder à amargura, ou clicar em coisas que só vão alimentar os pensamentos sujos. Então essas coisas, irmãos, não são coisas adequadas para o povo de Cristo. Elas são coisas incompatíveis com a sua santidade. E até o espírito imundo, ele sabe disso. E ele sabia que ou ele tinha que ir, ou Jesus tinha que ir. Mas às vezes, nós agimos como se nunca tivéssemos aprendido isso, como se nós tivéssemos nos esquecidos o quão ofensivo é o pecado. Que comunhão tem a justiça com a iniquidade? Não devemos ter nada em comum com o que é imundo. Nós devemos evitar tudo o que pudermos, o que nos levar a pecar. Por quê? Porque nós pertencemos ao Santo Deus. Agora, ao contrário daquela legião do capítulo 5, apenas um espírito é aqui mencionado no nosso texto, no versículo 24. Mas observe como ele usa o plural e diz: vieste para nos destruir. Então ele está falando pelos seus companheiros espíritos. E ele sabe que Cristo é o inimigo de todos eles. E ele é hostil a todo o mundo dos demônios. E é isso o que o Espírito diz. Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é. O demônio, ele conhece Jesus. No Evangelho de Marcos, os demônios estão entre os únicos daqueles que reconhecem Cristo pelo o que Cristo é. Na maior parte do Evangelho, todos estão no escuro. Até mesmo os discípulos, eles demoram muito para descobrir. Mas os espíritos imundos, eles sabem realmente o que realmente está acontecendo com Jesus. Portanto, não é de admirar o que o espírito impuro esteja assustando Jesus. Não, na verdade, o espírito imundo estava assustado. Jesus veio com o poder de destruí-lo. Era por isso que ele estava assustado. Então, o Espírito está fazendo uma confissão de fé com essas palavras? Ou ele está colocando uma bandeira branca de paz? Pelo contrário, é provavelmente um desafio. É uma tentativa de controlar Jesus, de encurralá-lo. E nessa época, acreditava-se que se você conhecesse a verdadeira identidade de uma pessoa e pudesse dizer o seu nome, você teria uma espécie de poder sobre essa pessoa. E isso é o que o Espírito tenta fazer. Ele tenta afirmar o seu poder, nomeando esse Jesus de Nazaré, o Santo de Deus. Ele está certo, mas é claro que a tentativa falha.
Esse espírito imundo, ele está contra ao Senhor Todo-Poderoso, o Santo de Deus, e ele nunca vai vencer. E o que foi que Jesus disse? Finalmente Jesus fala. Ele estava pregando, é claro, mas só agora Marcos nos diz o que Jesus disse. Cristo se dirige ao demônio e as suas palavras são afiadas, são no ponto. Cala-te e sai desse homem. Versículo 25. É uma repreensão. E os seus dois comandos mostram de maneira diferente por que o demônio é advertido. Em primeiro lugar, cala-te. Jesus não permite que o seu sermão seja interrompido. Aqui está ele pregando as boas novas. E como sempre, Satanás tenta afogar isso. Mas Cristo não o deixa. Jesus odeia ser confessado por aqueles que realmente não o amam. Então, esse espírito, ele não é bem-vindo para proclamar quem é Jesus. Então, ele tem que ficar na dele, que é literalmente Jesus diz a ele: fique amordaçado, como se fosse um boi ou um cavalo que teria a boca presa. Então nós acabamos de dizer que os demônios sabem que era Jesus, enquanto seus próprios discípulos demoram para entender isso. E de certo modo Jesus não quer ser conhecido, ainda não. Ele queria que isso fosse mantido em segredo até que todos estivessem prontos para recebê-lo como um Salvador. Os milagres, eles não poderiam provar que ele era o Cristo. Mesmo expulsar demônio não provava isso. Outros podiam fazer isso também. E Jesus, ele quer receber confiança. Ele quer receber adoração por sua maior obra. Qual é ela? Morrer na cruz do Calvário. Então o demônio tem que ficar quieto. E o segundo comando de Jesus é esse: sai desse homem. Isso é uma autoridade. Pense nisso. Jesus está dizendo que esse espírito não tem o direito de possuir o homem. Não é o seu lugar. E é isso que Jesus costuma fazer ao lidar com aqueles que estavam possuídos. Olhe de novo na nossa leitura, no capítulo 5, no versículo 8, a história da legião. O versículo 8 diz: espírito imundo, sai desse homem. Então, esse não é um encantamento, isso aqui não é um feitiço. É simplesmente Jesus falando com a sua autoridade superior e poder. É a hora de você ir embora. Irmãos, Jesus realiza milagre em todo o Evangelho de Marcos, da mesma maneira, por sua ordem. Ele fala aos demônios: vá embora. E ele ordena que os leprosos sejam purificados. E eles o são. Ele ordena que o coxo ande, que o surdo ouça, que o cego veja, que a tempestade acalme. E todos eles ouvem. Tão grande é o seu poder como o Filho de Deus. Então, da mesma forma, quando Jesus dá a ordem ao espírito imundo, ele não tem escolha. Então, versículo 26. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz,
saiu dele. Veja que há uma reação violenta, porque o espírito ele não está querendo sair. Ninguém quer ficar sem ter um teto, mas tem que sair. Depois que ele sai, não sabemos aonde ele vai parar. Ao contrário da história de Legião, lá nós sabemos, onde os demônios eles entram no rebanho de porcos e é claro que eles são lançados no mar. E isso, irmãos, tem um significado. Isso aponta para o fim de todos os demônios. É claro que eles vão ser lançados com um demônio no lago de fogo. Para esse espírito imundo também a questão é que ele está fugindo. E Jesus está mostrando a ele que o seu fim está próximo. E essa é a verdade poderosa, irmão, do nosso texto. O valor simbólico desse primeiro milagre em nosso texto é um pequeno conflito, uma pequena troca de tiros antes que aconteça a grande batalha. No entanto, isso nos mostra algo muito claro e ao mesmo tempo muito reconfortante. O reino de Deus e o reino de Satanás, eles não são iguais. Satanás não é um Deus, é uma criatura, é apenas uma criatura. Sim, ele é forte, mas ele não é invencível. Ele é muito inteligente, mas ele não é perfeitamente sábio. Ele pode ter muitos demônios sob o seu comando e muitos aliados aqui nesse mundo, mas nenhum deles pode se levantar contra o Cristo. Onde o santo está, Satanás tem que sair. Uma palavra de Cristo é suficiente para colocar o diabo em fuga. Agora, eu pergunto, não é bom saber de uma coisa dessa? Não é bom saber isso? Você e eu, nós estamos lutando contra o diabo todos os dias. E nós dizemos que Satanás está fazendo tudo o que pode para fazer você se esquecer de Deus. Ele está distraindo você com coisas boas, com coisas atraentes, coisas que parecem realmente importantes, coisas que exigem muita sua atenção, mas apenas impede de você amar a Deus. Em sua angústia, na sua ansiedade, ele está encorajando você a duvidar de Deus. Nos seus relacionamentos, ele está sugerindo que você faça o que é certo para você. Ele está lançando armadilhas e armadilhas inteligentes a respeito disso. O melhor caçador, irmão, ele não deixa rastros. E muitas vezes nós nem percebemos que é o demônio. E ele, o demônio, ele pode causar muitos danos. Ele causou muitos danos. Satanás é um leão que ruge. Mas, irmãos, o nosso texto mostra que esse leão está na coleira. Ele está na coleira de Deus. E ele foi amordaçado. E você precisa pensar nisso quando você for tentado, quando você for seduzido. Como o diabo, ele não é um mestre que valha a pena você seguir. Todas as ofertas são uma perda de tempo. Estar a seu serviço é um desperdício de vida, porque Jesus já o venceu.
É por isso que Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Ele mostra isso derrotando o diabo no deserto e agora derrotando o espírito na sinagoga. Jesus, ele fará muito isso. Vai ser preciso algo mais. Essa batalha vai terminar com Jesus na cruz. Satanás terá até mesmo participação na morte de Cristo. Um espírito maligno ele vai entrar em Judas Iscariotes e o voltará contra o Senhor. Então o dia vai parecer muito escuro. Mais uma vez nós vemos o poder de Jesus, pois ao entregar a sua própria vida, Cristo resgata os seus crentes do poder das trevas. Ele nos liberta para sempre. Então o diabo ele foi derrotado e o seu poder foi quebrado. Irmãos, isso tem uma consequência real. Isso significa que para a luta de hoje e o desafio dessa semana, você precisa ir a Cristo para ser libertado. Cristo não quer que o diabo tenha onde sua vida esteja degradada ou onde a sua vida esteja fora do controle por causa do pecado constante. Ele não quer que você volte-se para Jesus. E Jesus não quer que o seu povo seja cativo de Satanás de forma alguma. Então, peça a ajuda de Jesus. Use a sua armadura. Empunha a sua espada. Lembre-se disso, que onde Cristo está, Satanás tem que sair. Na vida da pessoa em que Cristo é ouvido, as palavras de Satanás elas têm pouco efeito. Na vida em que Cristo é adorado, em que Cristo é amado, Satanás não pode se firmar. Somente se você estiver caminhando com Cristo, você poderá resistir a Ele. Somente se você for forte em Cristo, o diabo começará a fugir de você. Mas o que as pessoas disseram? Veja que o nosso texto ele começa e termina com espanto. No versículo 22 descreve o que as pessoas dizem enquanto Jesus os ensina na sinagoga. Eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Versículo 22, Marcos capítulo 1. O que impressiona é como as suas palavras têm tanto poder. Ao contrário das palavras dos escribas. Os escribas, irmãos, eram homens muito eruditos nas escrituras, homens devotados ao estudo da lei. Em suas discussões, eles sempre começavam citando as escrituras. Então, eles explicariam essa escritura usando as tradições e os ditos dos rabinos dos séculos anteriores. Então, os seus sermões eram notas de rodapé, uma após outra. Então, eles diziam: é escrito pelo rabino Eleazar, e isso concorda com o que o rabino Melquior disse uma vez. No entanto, o rabino Benjamim discorda. Mas veja que quando Jesus fala, ele não precisa de nota de rodapé. Ele fala com total independência. Às vezes ele até corrige as tradições de longa data de interpretação das escrituras e declara: mas eu te digo. Mas frequentemente ele simplesmente diz a verdade sobre coisas que realmente importam, sobre o reino de Deus, sobre o que significa viver para Deus. E naturalmente as pessoas se perguntam onde ele obteve esse treinamento
nós os ouvimos dizer. Por exemplo, Marcos, no capítulo 6, no versículo 2 e 3, a palavra do Senhor diz: de onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? Eles estão maravilhados com a sua pregação. E assim começa o nosso texto, com um espanto das pessoas. E a sua surpresa se multiplica depois que Jesus expulsa o demônio. E no versículo 27 diz: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Então, a mesma autoridade que ele mostrou ao ensinar, ele mostra em seu comando ao demônio. Então Jesus, ele tem autoridade não apenas em palavras, mas em ações. É alguém que todos precisam ouvir. E as pessoas estão certas. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está fazendo é novo. Não é novo no sentido que ninguém nunca tinha ouvido falar sobre o reino antes. Eles já tinham. Mas é novo porque, de repente, é real. O reino de Deus está chegando. E, por fim, o reino de Deus está aparecendo. Pois, como diz o versículo 27, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Cafarnaum sabe que Jesus é grande, mas também a falha de compreensão quem ele é realmente. Eles não podem encontrar ainda uma resposta. Eles o veem como um mestre maravilhoso, um pregador poderoso, mas não como um salvador poderoso. Todos naquela sinagoga ouviram o que o espírito imundo acabou de anunciar, que Jesus é o Santo de Deus, aquele que veio para destruir as obras de Satanás, as obras do diabo. Eles ouviram o que o demônio disse, mas deles não há confissão, não há adoração. Eles ficam impressionados, mas não se transformam. A fama de Jesus pode se espalhar por toda a região, mas isso não significa que a fé se espalhe. Só os demônios sabem quem é esse homem. Eles o conhecem e tremem. Considere como a Igreja Reformada do Grande Recife deve ser diferente da sinagoga de Cafarnaum. Nos foi permitido ver o fim da história, o Evangelho, do início ao fim. Não sabemos apenas o resultado dessa primeira luta, mas sobre toda a batalha final. Nós sabemos sobre a cruz, nós sabemos sobre o túmulo vazio, como o reino do diabo ele foi destruído, sobre o verdadeiro poder e amor do santo. Que significa que, ao contrário dos primeiros ouvintes de sermão, os ouvintes deste sermão têm que fazer mais do que ficar impressionados. Hoje, nós temos que fazer mais do que concordar que Jesus é um grande mestre e um poderoso guerreiro. Nós temos que confessá-lo como Salvador, temos que obedecê-lo como mestre
e temos e devemos confiar sempre nele. Amém. Então vamos demonstrar nossa gratidão a esse Deus cantando o hino Em Jesus Confiar. Página 70. Página 70, hino 57. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, o Senhor saberá desfazer, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abater. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gozo em cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado em Cristo Jesus, obrigado, Senhor, pela pregação, por Tua palavra
que foi pregada nessa noite. Obrigado, porque o Senhor mais uma vez mostra o seu amor em nossas vidas, tirando, Senhor, todas as amarras e tudo que atrapalha a comunhão plena com o Deus Pai, porque o Senhor foi quem abriu os caminhos. Quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor pagou de uma vez por todas todos os nossos pecados. Então, Senhor, que durante toda essa semana nós possamos nos lembrar da pregação, nós possamos nos fortalecer na comunhão dos santos, nos fortalecer na comunhão com um Deus Todo-Poderoso também. A leitura da Tua Palavra, no nosso devocional, em nossas casas, com as nossas famílias. Para assim, Senhor, continuar crescendo em novidade de vida com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a nossa humilde oração, clamando o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmão, chegou o momento de demonstrarmos a nossa gratidão. Enquanto o nosso irmão recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 134b. Bendizei ao Senhor todos. Salmo 134b. Bendizei ao Senhor todos, vós os servos do Senhor, que servis durante a noite em a casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei vós ao Senhor. De Sião te abençoe, Criador da terra e dos céus. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos confessar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso por meio do credo apostólico. Confessemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o nosso último hino, hino 94, Fortalece a Tua Igreja, página 87. Aliás, página 82. Hino 94. Fortalece a Tua Igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe Tua plena graça, ó
fazer a última oração, agradecendo ao Senhor pelo culto ordeiro e pelas ofertas, e em seguida receberemos a bênção do Senhor. Oremos. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pela boa ordem do culto. Obrigado porque nada externo ou interno atrapalhou essa boa ordem. Obrigado porque no nosso país o Senhor ainda nos concede a graça de abertamente poder louvar e glorificar o Teu santo nome. Rogamos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão que ofertou aqui. Que o Senhor conceda para que eles, com liberalidade, oferte cada vez mais. E também, Senhor, cuida daqueles que estão sem trabalho, para que tenha o sustento da sua família e com alegria também possa doar em Tua casa. Abençoa, Senhor, o trabalho da diaconia, que o Senhor possa, por meio dela, socorrer as viúvas, os órfãos, os necessitados. Mas também nos ajuda a sustentar o ministério da palavra, Senhor, porque é por onde nós somos alimentados. Tudo isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Alexandrino Moura. Quero desejar a todos em casa uma boa semana. Que Deus vos conceda a graça a todos vocês.